o império do Brasil. Não uma república de mentiras. 130 anos de mentiras, 130 anos de golpe, 7 constituições diferentes, 6 moedas diferentes, ditaduras, golpes militares, suicídio de presidente, renúncia de presidente. Eu pergunto aos senhores, a república nesse Brasil alguma vez funcionou durante pelo menos 15 anos sem instabilidade? Lembrem-se disso quando os senhores homenageiam Dom Pedro I. O Brasil nasceu um império, não uma república positivista mentirosa, a qual nós estamos vivendo há 130 anos. Viva o Brasil! Viva os brasileiros! Viva! Sempre! Ô, seu João, quer dar umas palavrinhas aí, seu João? Não. Não. Vamos aqui seguindo o mosqueteiro João, da bandeira imperial. Não vai parar. Não vai parar. Você tá ao vivo e a cor, João? Ali não vamos dobrar a bandeira? Vamos. Mas dobrar pra lá, aqui vai sujar ela toda. É, vamos dobrar a bandeira. Vai. Vamos dobrar. Vamos dobrar essa bandeirola aí. Vamos dobrar. Nós vamos dobrar. Vamos dobrar, gente. Vamos dobrar. Melhor lá, aqui vai Não, sujar. a ideia é chamar a atenção ali. Principalmente tá. no segundo. Então deixa eu... Escuta, fala. Eu sou um grande fã do Dom Pedro I e principalmente do filho dele, o segundo. São pessoas que engrandecem a nossa história. Ele é de que loja? De uma maneira... Vai ali do maneira Peraí. Pode nos ajudar. Ele é de que loja, ô Emanuel? de Piracicaba. Piracicaba. Ô, nós temos bastante amigo lá em Piracicaba, hein? Ô, os dois. Quer ajudar? Fica à vontade. Mas você com o cigarro na boca não vai conseguir, né, meu? Deixa eu encerrar aqui. Oi. Aí. Deixa eu encerrar aqui. Todo tipo de maçom também. Tem maçons extremamente católicos, tem maçons extremamente... mas a igreja condena a maçonaria. Claro, a igreja condena porque rompe com a cadeia de poder da igreja, não tenha dúvida disso. E olha, no momento nos dias de hoje, é até bom que isso ocorra. Só tem que eu deixo aqui até de público, se a atual igreja, se o atual Papa queira me excomungar, por favor, né? Pegar aqui um Papa que é no melhor da sua acepção peronista, por favor, me excomungue. Mas agora, meu catolicismo é muito independente de qualquer pessoa, de qualquer organização vai dizer o que eu tenho como fé. Eu sei que a minha fé é católica, eu já tive vários momentos da minha vida em que eu fiz inflexões de religião, tanto da batista cristã, pentecostal, minha irmã se tornou, se não me engano, não sei, eu esqueci, mas ela não é mais católica, e eu não, eu falei, não, eu quero ser católico, vou ainda manter a minha fé católica, e me excomungue, independente de quem seja padre, de quem seja o Papa, de como é que está a igreja, independente de tudo isso. Então, eu já estou muito em paz com essa visão. E se a igreja física, material, resolva fazer qualquer coisa contra mim, que faça. Eu não tenho preocupação nenhuma com relação a isso. Estou bem solidificado aqui naquilo que eu acho que é certo e na minha fé, e me dá muita estabilidade e visão daquilo que eu preciso fazer. Então, eu acho que esse ponto é passivo. Agora que, de fato, tem muita desinformação aí, com relação a todos esses... Das mais engraçadas, qual das desinformações assim, mais bizarras que você já ouviu? Com relação ao quê? Com relação por ter feito... no caso você falou... da maçonaria? Da maçonaria que ficou anos aí. Bom, eles confundem, né? Eles generalizam que a maçonaria é tudo satanista.
né? Acho que essa é uma grande generalização. E tem movimentos satanistas dentro da maçonaria? Isso que eu ia falar, tem. Imagino que sim. Tem. Imagino que sim, porque a maçonaria não é uma organização... Oklahoma, lá nos Estados Unidos, é bem forte. É, eu imagino que tem assim. E, porque ela não é uma organização religiosa. É por isso, ela não é uma ordem religiosa. Né? Ela é uma ordem de social. Né? Ela é mais por aí. Então, acho que esse é talvez a maior generalização, assim, talvez seja. Mas das errado. mais bizarras, assim. Tipo, porque, olha, você faria culto satânico? Como é que é? Não, vamos ver. De onde vem? Qual é a origem da maçonaria? Conta a história da maçonaria, de onde vem. Né? De onde viesse. Aqui daria mais 2 horas de... Pois é, mas é essa história que a pessoa não sabe. Então sabe que você teve aí, eu conto essa história sempre, né? Você tem aí os templários deram toda a origem a tudo que é o conceito de maçonaria, sobretudo a inglesa, né? Lá da Escócia. Todos os rituais, tudo era as simbologias. Bem, eu confesso que enquanto historiador eu não entendo nada disso, mas eu leio outros autores. Mas isso é fato. Isso é fato. Não é narrativa, Alan. Não é narrativa. É daí que você tem que olhar de maneira factual. É como eu falei, daria um debate longo aqui. Então tá bom, já existia fake news há 500 anos atrás. Não, aliás, mais do que isso. Há 700 anos atrás existia fake news. E aí foi tudo criado ali com uma coisa meio fake, meio para simbolizar uma coisa, mas era outra. Não é bem assim, Alan. Então, sim. Então, eu não tô dizendo que eu nunca estudei a fundo o assunto, para ser bem sincero, né? O que eu li foi um livro sensacional, que é a Conjuração Anticristã, né, do Monsenhor Henri de la Suze, que narra como que a maçonaria, ou grupos dentro da maçonaria, queriam destruir o poder papal, e aí teve mas a igreja condena a maçonaria. Claro, a igreja condena porque rompe com a cadeia de poder da Lúcifer pisando da igreja, na cabeça não de tem a São dúvida Miguel. disso. Sim, E olha, no momento dos dias de hoje, é até bom que isso ocorra. Só tem que trouxe no livro de Pio IX. São as únicas fontes de informação que eu tenho. Mas para um historiador, eu não sou historiador, né? E para um historiador teria que ter acesso a outros livros. Esse tipo de coisa não faz parte dos rituais. Tanto que o ritual inglês é o ritual escocês antigo e aceito. Né? E esse ritual escocês antigo e aceito tem origem dos templários, 100%. Então não tem como você desvincular. Agora, existem outros rituais aí, eu não sei quais são. Para ser sincero. Então... Olá, amigos do canal Negação Radical de Tudo. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui ao ar livre, a céu aberto, para mostrar para vocês uma coisa interessante, um fato curioso aqui da nossa história. Eu estou aqui no Parque da Independência, aqui no bairro do Ipiranga, São Paulo. Essa parte é uma parte do parque que foi restaurada, reformada recentemente. Ficou bem bacana, assim, bonito, gostoso. É um projeto paisagístico. E aqui no parque a gente tem aqui a Casa do Grito, né? Que já é mais famosinha, digamos assim, já é mais conhecida. Mas nós temos também essa estátua do Dom Pedro I, que não é muito conhecida, talvez, da maioria das pessoas. Mas o que tem de interessante nessa estátua é o seguinte: ela é uma estátua que foi concebida e dedicada... Bom, voltando aqui, gente, tive que parar um pouco o vídeo porque algumas pessoas vieram aqui para tirar foto. Mas, então, o que a gente tem de curioso nessa estátua do Dom Pedro são os símbolos maçônicos. É uma estátua que foi dedicada pela maçonaria, né? Então nessa placa que vocês estão vendo aqui abaixo, a gente pode ler o seguinte: Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A maçonaria teve papel fundamental também nesse episódio da história brasileira. Maçom, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon, Dom Pedro I, imperador do Brasil, foi iniciado na maçonaria em dia 2 de agosto de 1822. Sendo eleito para o cargo de grão-mestre em 4 de outubro daquele mesmo ano. O projeto da maçonaria regular brasileira. Por que eu tô... E aqui tem a estátua com símbolos característicos da maçonaria, né? Que eu honestamente não sei dizer para vocês o que significa, porque eu não sei nada da maçonaria.
Mas eu estou fazendo esse pequeno relato porque sempre ficou uma dúvida, né? Se Dom Pedro era maçom ou não era maçom. E ele era, né? Então tá aqui, temos essa outra placa aqui, que diz o seguinte, né? Projeto da Maçonaria Regular Brasileira, idealizado e construído. Grande loja maçônica do estado de São Paulo. Com o apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo, tarará, tarará, tarará. Aqui nós temos uma outra placa. Então, idealizador Ronaldo Fernandes, grão-mestre, GLESP 2013-19, projeto Hamilton Luiz da Costa Júnior, arquiteto, escultura Luiz Garcia Jorge, escultor. E aqui nós temos uma outra placa, monumento inaugurado em 25 de janeiro de 2020, com a presença do vice-presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, olha aí. Que dizem que também, né, o general Mourão é maçom. Então tá aí, né, para que não fique mais dúvidas, Dom Pedro I era maçom e foi, deixa eu ver aqui, iniciado no dia 2 de agosto de 1822. Tá. Então esse aqui é o Parque da Independência, essa aqui é a parte nova, lá para trás tem uma igreja, a Igreja Ortodoxa Russa, que vale a pena. E essa casinha aqui, que todo mundo acha que era a casa do Dom Pedro, né? Não era a casa do Dom Pedro, é chamada Casa do Grito, não era a casa do Dom Pedro, nem a casa de ninguém, era uma venda, eu não vou lembrar, um armazém, eu não vou lembrar muito bem a história. Isso aqui era o que é hoje o bairro do Ipiranga, que era um lugar de passagem, né? Dos viajantes que ia de São Paulo para o litoral, para Santos. E aí tinha um armazém aqui tudo. Aí fica o convite para vocês visitarem, conhecerem aqui a Casa do Grito, conhecer também o Parque da Independência. Acho que essa parte aqui já é um pouco mais conhecida, é a parte mais antiga. Então, aqui está um pedaço do Parque da Independência. Lá em cima está o museu, né? Que é, na verdade, chamado, o nome oficial dele é Museu Paulista. Pertence à Universidade de São Paulo, mas todo mundo conhece como Museu do Ipiranga. E aqui eu vou descer mais um pouquinho e vou só para mostrar um plano final aqui. Tá bem vazio hoje o parque, inclusive. Normalmente nesse horário de almoço é bem cheio. Talvez porque as aulas voltaram, porque está fazendo muito sol, né? Paulistano não é assim, então muito chegado ao sol. Mas aqui então a gente tem um plano do que é o Parque da Independência, né? Então lá a gente tem um monumento à Independência, lá no fundo, né? E lá em cima a gente tem a vista do Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, cujos os jardins procuram reproduzir os jardins das Tulherias, né? E essa aqui é uma pista onde a molecada desce de skate, de bike, tudo, né? E é um parque bacana, tem shows aqui também. Bom, para quem não é de São Paulo, estiver passando por aqui, vale a pena dar uma visitada, conhecer o museu, o parque, e aproveita para ver a estátua do Dom Pedro Maçom também. Valeu, galera, um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Prezado presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades presentes aqui neste instante, irmãos e toda a família maçônica, que tenho a grande honra de vê-los aqui. Senhor presidente, hoje é um dia especial para nós maçons e para a população de São Paulo e para esta cidade que está comemorando seu aniversário. São Paulo ganha da maçonaria regular esta estátua de Dom Pedro, maçom, que foi esculpida por Luiz Garcia Jorge e projeto de Hamilton Luiz Costa. Este projeto, idealizado por mim e concluído nesta gestão pelo nosso grão-mestre Xavier, foi um trabalho conjunto e teve a participação de muitos que nele acreditaram. Vereadores como Aurélio Nomura, Rodrigo Goulart,
Subprefeitura do Ipiranga, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, SPTUR e outros, que oportunamente vamos homenagear também. A todos vocês que colaboraram conosco, nosso muito obrigado. Quero fazer aqui, presidente, um agradecimento especial ao nosso prefeito, irmão Bruno Covas, e tenho certeza que, se permitido por sua equipe médica, ele estaria conosco hoje. Senhor presidente em exercício Antônio Hamilton Martins Mourão, agradecemos a vossa honrosa presença e tenha certeza que estamos ao seu lado, apoiando todos os bons projetos e reformas para o bem deste país. Um fraternal abraço a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Convidamos o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, irmão Gerson Madaleno, a fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Fui agraciado com o nosso grão-mestre do Grande Oriente Paulista de fazer uso da palavra em nome das duas potências maçônicas estaduais. Autoridades já nominadas pelo cerimonial deste evento, irmãos, senhoras e senhores, hoje é um dia de muita felicidade e muita alegria para todos nós maçons. Há quase 200 anos, esta casa, aquele riacho e Dom Pedro I estiveram juntos para promover o maior acontecimento histórico desse país, o fim da colonização portuguesa no Brasil. Aqui neste local, em 1822, mais exatamente no dia 7 de setembro, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. Lá nos idos de 1822, exatamente aqui neste local, nasceu oficialmente o nosso querido país. Hoje, neste dia 25 de janeiro, aniversário de 466 anos da nossa querida cidade de São Paulo, nós, maçons, temos a honra e a alegria de juntarmos novamente este lugar ao personagem que tornou o Riacho do Ipiranga e a Casa do Grito símbolos eternos da soberania do Brasil. Hoje, realizamos um resgate histórico, unindo novamente o local ao personagem. Símbolos, mas assim, não por apenas um momento, mas sim de forma eterna. Parabéns a toda a maçonaria regular e reconhecida do Brasil, que unidos no mesmo ideal, contribuíram para que este momento sublime ocorresse, e não mediram esforços para que o local e personagem estivessem novamente juntos para todo sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Parabéns à maçonaria regular, novamente unidas e fortalecidas para a execução desse evento. Gerson Madaleno, Fernando. A seguir ouviremos o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, irmão João José Xavier. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, já citadas pelo cerimonial, irmãos, cunhados, convidados. É um grande privilégio para nós, membros da GLESP, CMSB, GOB São Paulo, estarmos juntos, reunidos nesse local que simboliza o início da formação de nossa nação. Exatamente no dia que comemoramos os 466 anos da Fundação de São Paulo, que representa o trabalho, a terra das oportunidades, a cidade que acolhe de braços abertos brasileiros de todas as regiões e que recebe cidadãos do mundo inteiro. Que nos orgulha de estar inserido entre as maiorias cidades do nosso planeta. Nesse lugar onde nosso grande herói e irmão Dom Pedro I proclamou a independência. A maçonaria teve o cuidado de elaborar um monumento deste herói nacional devidamente paramentado, representando a maçonaria de nosso país e nossa história, demonstrando
a nossa ordem constituída por homens que lutam pela liberdade, igualdade e fraternidade. Entregar esse presente a essa cidade significa reconhecer a sua importância nacional. Há acontecimentos que somente o grande arquiteto do universo pode explicar, como a independência de nosso país ter sido sacramentada pelas terras paulistanas, prenúncio de uma grandeza. Esperamos poder demonstrar com este ato que nós, maçons, estaremos sempre a serviço de nossa amada nação. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos e guie nossos passos deste gigante chamado Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão. Graças a Deus, meus irmãos, porque meu braço aqui não está aguentando. Senhor João José Xavier, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a quem agradeço o convite para este evento e por meio de quem cumprimento todos os demais irmãos, cunhados e amigos da maçonaria aqui presentes. João Amaro, meu antigo cadete, comandante militar do Sudeste, por meio de quem cumprimento os integrantes das Forças Armadas e Forças Auxiliares aqui presentes. Meu amigo e irmão, senador Major Olímpio, meu companheiro contemporâneo de Academia Militar, deputado federal, general Peternelli, senhoras e senhores secretários estaduais e municipais, demais autoridades, senhoras e senhores paulistanos, a quem parabenizo pelo aniversário desta cidade, que hoje completa 466 anos. Amigos todos, bom dia! Bom dia! Tá bom, hein? Bom dia, meus irmãos. Feliz oportunidade de nos encontrarmos em São Paulo quando se comemoram os 466 anos da cidade, para homenagear aquele que, aqui neste local, proclamou a independência do Brasil. O pleito a Dom Pedro é ocasião para nós brasileiros, ainda hoje, em pleno século XXI, refletirmos sobre o significado do 7 de setembro para a nossa história. Neste local, na tarde de 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, regente do Reino do Brasil, retornando de Santos, encontrou o sargento-mor de milícias Antônio Ramos Cordeiro e o correio Paulo Bregara, com as cartas da princesa real Dona Leopoldina e do ministro José Bonifácio, que transmitiam graves notícias a respeito das decisões das cortes que anulavam a autonomia do país, das ofensas despejadas sobre os deputados brasileiros em Lisboa e dos processos movidos contra o Ministério do Rio de Janeiro e a Junta Governativa de São Paulo. Nesse mesmo dia 7 de setembro, em Salvador, tropas brasileiras repeliam nas imediações da cidade um ataque português das forças do general Madeira de Melo, que, cercadas na capital baiana, insistiam em permanecer, mantendo-se submissa a Lisboa. A guerra pela independência já lavrava desde junho. Em agosto, prevendo a vinda de reforços portugueses, Dom Pedro declarou que, abre aspas, todas e quaisquer tropas, fecha aspas, mandadas ao Brasil, sem o seu contentimento, seriam rechaçadas de armas na mão. Tropas e navios já haviam sido despachadas do Rio de Janeiro para apoiar a luta dos patriotas no recôncavo baiano contra a arrogância armada portuguesa. Ao longo de 2022, a independência tomou forma por meio de uma sucessão de atos de grande importância. Primeiro, a formação do primeiro Ministério do Brasil no dia 16 de janeiro.
Posteriormente, um mês depois, a convocação de um Conselho de Procuradores Gerais, eleitos pelas províncias. Ainda a determinação de que nenhuma lei vinda de Portugal seria cumprida sem o beneplácito do príncipe regente. E, finalmente, a convocação de uma Assembleia Constituinte. A situação se precipitou no mês de junho com o levante em Recife, que obrigou a Junta Provisória de Governo a reconhecer a autoridade de Dom Pedro e também com a rebelião da Vila da Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Seguiram-se os manifestos de agosto, o dirigido aos povos do Brasil, no qual Dom Pedro clamava, abre aspas, não se ouça entre nós outro grito que não seja união, do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência. Fecha aspas. E também aquele destinados às nações amigas, convidando-as a entrar em relações com o Brasil e enviar-lhe agentes diplomáticos. Assim, o Brasil se preparava para a independência, mas parecia existir a esperança de que as cortes portuguesas recuassem de seu projeto colonialista e, de alguma forma, reconhecessem nossa autonomia. As cartas da princesa Leopoldina mostraram que isso não era possível. Nelas, seria com toda clareza a intenção das cortes em recolonizar o Brasil, desfazendo o governo do príncipe regente. Naquele momento histórico, como registrou o barão de Pindamonhangaba, o príncipe, alertado que se aproximava o correio, adiantou-se de sua comitiva para receber a correspondência. Tomou os documentos para lê-los e mandou que sua guarda de honra seguisse meia légua adiante para o ponto de pousada. A hora era decisiva. Tudo o que se fizera até aquele momento, desde o dia do fico, estava em suspenso. O Ministério, as Assembleias Legislativa e Constituinte e as forças militares brasileiras que lutavam contra as tropas ocupantes portuguesas poderiam se desfazer no cumprimento daquelas ordens ofensivas à soberania do Brasil. O príncipe foi ao encontro do seu séquito e comunicou que, abre aspas, as cortes queriam massacrar o Brasil. Fecha aspas. Arrancou então o top de fita azul e branco de seu chapéu, jogando-o ao chão e, num ato solene, desembainhou a espada e bradou: é tempo! Independência ou morte! Estamos separados de Portugal. Grito que foi repetido pela guarda de honra. Cavalgou em seguida para a pacata cidade de São Paulo, onde foi recebido pela população alvoroçada em festa com a notícia que já se antecipara. À noite, Dom Pedro já ostentava a braçadeira com o dístico Independência ou Morte, que passaria a compor os uniformes das tropas brasileiras. Por todo o país o brado ecoou, e tudo que se fizera até ali tomou forma e sentido na nova nação soberana que se elevava. Aquele foi um dia de festa, como hoje também é dia de festa, nesta brava, dinâmica e incansável São Paulo, que nasceu na fé com o Colégio dos Jesuítas e foi forjada pela coragem dos Ramalhos, Buenos, Tibiriçás e outros homens e mulheres de rija têmpera. Felizes somos nós, cidadãos de um país que nasceu livre e desassombrado na procura de espaço e prosperidade, vocação cuja síntese está plasmada nesta cidade. Viva São Paulo, viva o Brasil, saúde, força e união. Meus irmãos, nossas cunhadas, nossos sobrinhos,
nossas saudações fraternais. Nós aqui da Grande Loja do Brasil, Globo e Consói, queremos deixar uma mensagem para o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A independência do Brasil ela foi feita através da maçonaria. O Dom Pedro I ele foi iniciado, exaltado e elevado a mestre, e em seguida foi nomeado como grão-mestre. E a partir daí, então, ele veio para o Rio Ipiranga, para o Riacho Ipiranga, né? Para fazer exatamente a independência do Brasil. Nós somos muito felizes em podermos dizer que o Brasil ele foi liberto das garras de outros países através da maçonaria. Isso nos deixa muito felizes. Como nós havíamos falado já, o dia do maçom foi dia 20 de agosto. E dentro do dia 20 de agosto e dia 7 de setembro é que se montou toda a estrutura para poder ter o grito de independência. Viva o nosso Brasil e um abraço fraterno a todos. Maçons alerta, tem de firmeza.
A influência da maçonaria na independência do Brasil. 1822. Poderíamos referir à independência do Brasil, fato que está muito ligado à maçonaria brasileira. Os movimentos nativistas para a convocação de uma Assembleia Constituinte e a concessão do título de Príncipe Regente Constitucional e Defensor Perpétuo do Reino Unido do Brasil, otorgada a Dom Pedro pelos brasileiros, acirrou ainda mais os ânimos entre os portugueses e nativistas. Nessa época, havia na metrópole 3 lojas maçônicas: a Comércio e Artes, a Esperança de Niterói e a União e Tranquilidade. E nenhuma pessoa era iniciada em qualquer das 3 lojas sem que fossem conhecidas suas opiniões sobre a independência do Brasil. E o neófito jurava não só defendê-la, como também promovê-la. Em princípio do ano de 1822, funda-se no Rio de Janeiro o Grande Oriente, onde se filiaram todas as lojas existentes naquele Oriente, sendo eleito seu primeiro grão-mestre José Bonifácio de Andrada e o primeiro grande vigilante Joaquim Gonçalves Neto. A 13 de julho de 1822, por proposta de José Bonifácio, Dom Pedro é iniciado na maçonaria na loja Comércio e Artes e logo elevado ao grau de mestre maçom. Enquanto isso, crescia em todo o Brasil o movimento pela independência, encabeçado pelos maçons. Os acontecimentos se sucediam até que, a 20 de agosto de 1822, é convocada uma reunião extraordinária do Grande Oriente, e nessa reunião assume o malhete da loja Joaquim Gonçalves Ledo, que era o primeiro grande vigilante, devido à ausência de José Bonifácio, que se encontrava viajando. Joaquim Gonçalves Ledo profere um eloquente e enérgico discurso, expondo a todos os irmãos presentes a necessidade de se proclamar imediatamente a independência do Brasil. A proposta foi em votação e aprovada por todos, e em seguida lavrou-se a ata desta reunião. Presume-se que a cópia da ata dessa memorável reunião tenha sido enviada a Dom Pedro, juntamente com outros documentos que o alcançaram na tarde do dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, e culminou com a proclamação da independência do Brasil, oficialmente naquele dia, e que a história assim registra. Em 7 de setembro de 1822, o regente do Brasil, Dom Pedro, proclama a independência. O fato não foi um ato isolado. Ele integrou o processo de crise do sistema colonial iniciado com as revoltas de emancipação do final do século XVIII. A independência foi apenas política, não alterando a realidade socioeconômica. Meus estimados e poderosos irmãos, uma pequena história para reflexão. Certa vez, um jovem rapaz que queria casar-se com uma filha de um fazendeiro, ele foi ao encontro do pai da menina para pedir-lhe autorização. Depois de ouvir o pedido do rapaz, o fazendeiro fez uma proposta. Disse ao jovem: vou soltar em sequência 3 touros. Se você conseguir apanhar pelo rabo qualquer um dos 3 animais, você poderá casar com a minha filha. O jovem rapaz aceitou o desafio, posicionou-se em seguida para guardar o primeiro touro. Quando o fazendeiro abriu a porteira, o primeiro touro, o rapaz se deparou com um touro imenso, de aspecto agressivo, que mugia aos berros. O jovem deixou o touro passar, nem ao menos cogitou de agarrá-lo. Ponderou que o próximo animal seria provavelmente menos amedrontador do que esse primeiro que passara. O fazendeiro abriu a porteira mais uma vez. Incrédulo, o jovem encarou o maior touro que já havia visto em toda a sua vida. Um animal assustador, realmente monstruoso, que disparou em sua direção ferozmente.
Atordoado, o jovem saiu da frente da fera, deixando mais uma vez o touro passar. Considerou que agora as possibilidades certamente estariam a seu favor. O próximo touro, terceiro, havia uma certeza de ser menos bravo do que os dois anteriores. E pela terceira e última vez o fazendeiro abriu a porteira. O jovem rapaz sorriu. Um touro pequeno, magricelo e mansinho veio em sua direção. Como imaginava o rapaz se concentrando para agarrar o animal. Quando o touro passou, o rapaz pulou sobre ele e cerrou o punho com toda a sua força. Mas o touro não tinha rabo. Meus irmãos, todos ouvimos alguma vez a máxima de que a ocasião faz o homem. De acordo com essa linha de pensamento, as oportunidades passariam na nossa frente como cavalos encilhados, prontos para serem montados, ou como na história do jovem rapaz que queria casar com a filha do fazendeiro. As oportunidades fáceis nos apresentaria sob a forma de pequeno touro, uma presa indefesa, um negócio da China, uma chance imperdível. Bastaria estar no lugar certo, na hora certa, que seríamos contemplados na loteria da vida. Bastaríamos contar com a sorte dentro desse esquema profano de ideias. Caberia aos homens apenas aguardar passivamente o surgimento de circunstâncias externas que lhe fossem favoráveis às circunstâncias benévolas, geradas fora de nossos aspectos de deveres e responsabilidade, de uma conjuntura, enfim. Com uma confluência de fatos que facilitaria, como que é por magia, o atendimento de nossos objetivos, facilitaria nossa evolução, facilitaria o nosso desenvolvimento. Os homens poderiam assim postergar, sempre que conveniente, o seu encontro com o destino. Poderíamos fugir dos nossos problemas, poderíamos esperar, poderíamos permanecer inertes, pois sempre haveria ali na frente um atalho, sempre despontaria um tempo depois uma oportunidade mais fácil, uma oportunidade menos custosa. Não seria jamais enfrentar aqui e agora os grandes desafios lançados pela vida. Bastaria guardar um touro meado pelo touro fácil de dominar, bastaria esperar por uma alternativa menos trabalhosa, que ela certamente viria. Mas, como disse o filósofo espanhol José Ortega Gasset, a vida não é disparada a queima-roupa. A vida é sempre urgente e não podemos adiá-la até que estejamos preparados. E não podemos adiá-la, eu acrescentaria, até que as circunstâncias nos sejam favoráveis. É precisamente porque nunca estaremos completamente preparados. E é precisamente porque as circunstâncias nem sempre nos serão favoráveis. E devemos manter em permanente preparação, em eterno aperfeiçoamento. A busca pela perfeição constitui, meus irmãos, um dos princípios essenciais da maçonaria. Ao contrário de que afirma o dito popular, a ocasião não faz o homem, as circunstâncias não fazem o homem. É o homem que faz a si mesmo. É o homem que tem que assumir voluntário e deliberadamente a tarefa de evoluir e aperfeiçoar-se moral, intelectual e espiritualmente. Iniciar-se nessa jornada de autoconhecimento e de formação de caráter é um ato de grande pôster. É um ato que requer, acima de tudo, coragem, meus irmãos. É uma palavra das virtudes cardeais, virtude que, lamentavelmente, faltou ao jovem rapaz protagonista da história dos 3 touros, que enxergou apenas as dificuldades nas oportunidades que lhe foram oferecidas. Faltou-lhe coragem para perceber oportunidades nas dificuldades que lhe foram apresentadas. Meus valorosos irmãos, em todas as quadras cruciais da história do nosso país,
os maçons brasileiros souberam perceber as oportunidades que lhes apresentaram sob a forma de dificuldades e nas guindadas decisivas de nossa formação nacional. Não faltou jamais coragem aos maçons brasileiros, não lhes faltou coragem na época da Conjuração Baiana, nos idos de 1798, quando os maçons brasileiros figuraram a preeminência que lhe é peculiar. Esses lutaram pelo fim do domínio português e pela abolição da escravatura. Não lhes faltou coragem em 1789, quando representados pelos irmãos Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os maçons brasileiros levantaram-se uma vez mais contra a tirania lusitana. Não lhes faltou coragem quando os maçons brasileiros se reuniram no dia 20 de agosto de 1822 para escrever a ata sacramentar suas consciências o compromisso irrevogável com a proclamação da independência do Brasil. Quase 200 anos transcorreram desde que se realizou aquelas históricas sessão conjuntas das lojas maçônicas Comércio e Artes, União e Tranquilidade, no Rio de Janeiro, sob a presidência de Joaquim Gonçalves Ledo. Nestes 2 séculos, os maçons continuam sem arrefecer a lapidar a pedra bruta que é a nação brasileira. Esculpiram-lhe em 1889 a forma republicana, defenderam bravamente o levante constitucionalista de 1932 dos arroubos ditatoriais e do ímpeto golpista de Getúlio Vargas. Preservaram-na em 1964, integrando as manifestações populares que antecederam a intervenção militar nos efeitos mais graves da desordem e dos caos socioeconômicos que se haviam instalado no país. Mais recentemente, já no século XXI, quando a corrupção e o desgoverno ameaçaram ruir a ordem nacional, os maçons não se apequenaram, estiveram então à frente para ajudar o Brasil a voltar a se desenvolver. Meus caros irmãos, retomar a grande obra da construção nacional não será daqui para frente tarefa fácil, mas finalmente é possível vislumbrar a luz do horizonte, cumprindo com seus deveres de obediência à lei, o amor à família, de fidelidade e devotamento à pátria, e combatendo implacavelmente a ignorância, a superstição e a tirania. É certo que os maçons brasileiros, emanados dos fios supremos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, estarão na linha de frente dos trabalhos de construção do Brasil que todos queremos. Um Brasil mais desenvolvido, mais igual e mais justo. Saúdo a todos os irmãos do passado que lutaram e todos os irmãos que hoje seguem lutando com coragem e perseverança pelo bem de nossa pátria amada. É assim que caminha a maçonaria leal aos seus princípios fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. Meu tríplice fraternal abraço a todos. Até nas praças já sabem das novas. Será que sou eu o último a saber notícias de Portugal? Hoje eu soube pelo Barão de Mariscal que as cortes de Lisboa não se fartam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vem acirrando os ânimos do povo. A ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabeis que já se reabriu a loja maçônica que Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Freia Rápida. Desde que não firam os princípios do regime, Alteza. Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes, agem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta esta sessão extraordinária da loja Comércio e Artes.
dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerável irmão orador. A situação política agrava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução querendo eliminar os nossos tribunais, criados por el rei Dom João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. Este é um momento de suma importância para o futuro da nação. Os decretos vindos das Cortes de Lisboa são humilhantes para o nosso povo. E nós, os maçons, não podemos permitir nesse aviltante retrocesso que quer impor ao Brasil. Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer-nos, arrancando do seio da família brasileira o único pai comum que nos resta. Que se organize uma comissão para informar ao príncipe a nossa determinação. Que se ouça o povo de toda a nação. Que sigam emissários para Minas Gerais, São Paulo, a fim de trazerem de lá as mensagens de suas representações. Serão milhares de assinaturas. Será o povo exigindo o respeito e a consideração que o Brasil merece de Lisboa. Querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal? Querem a divisão do Brasil em pequenos estados? É preciso que estejam todos unidos para exigir que Dom Pedro fique no Brasil. Os cidadãos sensatos e livres consideram finalmente lavrada a sentença da anarquia e da escravidão do Brasil. Toda a nação está reunida em torno de Vossa Alteza. Todos estão convencidos de que vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência. O filho emancipado já não poderia ser privado dos direitos e prerrogativas que por partilha legítima lhe pertencem. Que o príncipe fique até que o soberano Congresso seja informado da verdadeira situação do país. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do Reino e do Estrangeiro. Sereis a pessoa de maior proeminência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. Sem quebra do elevado respeito que me merecem as decisões de Vossa Alteza, sou constrangido a declarar que somente aceitaria tão honrosa nomeação sob determinadas condições. Declarai vossas condições, conselheiro. Terá que ser entendimento particular, de homem a homem. Convido-vos para um passeio. Senhores, vossa tarefa daqui para frente será árdua. Tereis que consolidar e pacificar a nação. Tereis que preservar a sua unidade, sem derramamento de sangue, sem lutas. Concordo. Para tanto se impõe uma sábia e resoluta reforma administrativa. Perfeitamente.
Sou de opinião que o Brasil deve ter uma Constituição própria. Uma Constituição que atenda às exigências peculiares ao país, mesmo contra os deputados de Lisboa. Chegaremos, então, a um passo da independência? Por que não, Alteza? Por que não? Continue. Continue. Todas essas decisões exigem que Vossa Alteza permaneça no comando supremo deste país, seja qual for o caminho dos acontecimentos. São estas as condições que eu me atrevo a propor para servir como ministro. Podeis vos considerar ministro. Atenção, pessoal, atenção! Tropas portuguesas na Barra! Atenção! As tropas portuguesas estão querendo desembarcar no Brasil! Senhores, todas as tropas que Portugal mandar ao Brasil sem o meu consentimento serão consideradas inimigas. Apenas permitirei que desembarquem soldados dispostos a servir sob meu comando. Somos 1.200 homens em armas com ordens para desembarcar. Quem dá ordens aqui sou eu. Ordeno que regressem imediatamente a Portugal. Dom Pedro viajou para Minas Gerais. O brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Ré. O objetivo é trazer Dom Pedro para o nosso grupo. Afastá-lo da influência do Andrada, que ainda o tem nas mãos. O Muniz Barreto deu-me uma ideia. Um título dignificante. Um título? Qual seria? Protetor e defensor perpétuo do Brasil. Magnífico. E não virá da parte do Andrada, e sim da municipalidade. Assim prenderemos Dom Pedro à causa brasileira e passaremos uma rasteira no Bonifácio. Rasguemos o véu dos mistérios. Só assim baquearão de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos. Por proposta do brigadeiro Muniz Barreto, suplicamos a Vossa Alteza se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Não posso aceitar o título tal como se me oferecem. O Brasil não precisa de protetor. Aceito, porém, com muita honra, o título de defensor perpétuo e juro mostrar-me digno dele. O próximo passo será destituir o Andrada do cargo de grão-mestre da maçonaria. Juro promover, à custa de minha própria vida. Juro promover, à custa de minha própria vida. A integridade. A integridade. Independência. Independência. E a felicidade do Brasil. E felicidade do Brasil. Levantai, irmão Guatimozin. Eu vos recebo e constituo grão-mestre maçom, na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Oze. 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 E amanhã, o dia do Fico, completa 200 anos e, para comemorar, um concerto acontece em frente ao Palacete Maçônico, que fica na Rua do Lavradio. O palácio, que foi construído em 1830, abre para visitas em março. O Palacete desperta a curiosidade de quem passa por este trecho da Rua do Lavradio, na Lapa. A construção é do século XIX. Por muitos anos, somente quem pertencia a um grupo reservado podia atravessar o portão. Na entrada, 2 grandes painéis dourados exibem os símbolos da maçonaria. As escadas levam a 11 templos, entre eles os mais antigos do Rio e do país. Espaços cheios de símbolos, segredos e mistérios, que já foram frequentados por homens muito poderosos,
como vários ex-presidentes e políticos influentes, começando por José Bonifácio. O patriarca da independência foi grão-mestre, o posto mais alto da maçonaria. Título que também foi concedido a Dom Pedro. Este era o trono usado pelo primeiro imperador do Brasil, quando ele comandava as sessões da loja maçônica que funcionou no Palácio da Quinta. Os integrantes da maçonaria participaram de momentos importantes do país, como, por exemplo, o Manifesto do Dia do Fico, a independência, a aprovação da Lei Áurea, o fim da monarquia e o começo da República. Agora, eles querem dividir esta história com toda a população. A previsão é oferecer visitas guiadas a partir de março. O público poderá conhecer os templos e espiar esta janela arqueológica, que mostra o interior da parede construída há mais de 150 anos. Na biblioteca, documentos raros, quadros com retratos de Dom Pedro e de José Bonifácio, e um biombo que pertenceu à princesa Isabel. Temos um acervo extremamente interessante, importante, e que a maioria da população não tem acesso, não conhece, nem sabe que sequer que existe. Então, a nossa intenção é dividir esse conhecimento com a população. Aliás, o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado, né? Neste ano, o Grande Oriente do Brasil comemora 200 anos de fundação. E as celebrações começam amanhã em homenagem ao Dia do Fico, quando a data também completa 2 séculos. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens de Portugal para retornar a Lisboa. Os maçons apoiaram esta escolha do futuro imperador. Dom Pedro II, o imperador do Brasil de 1841 a 1889, era um homem muito culto. Antes de completar 9 anos, ele já dominava o francês e o inglês. Falava e lia com fluência também o italiano, o grego, o latim, e poucos sabem que ele também era exímio conhecedor do hebraico, que acabou se tornando seu idioma predileto. Consta que o Dom Pedro II se interessou pelo hebraico ao caminhar um dia pelos jardins do Palácio Imperial e encontrar um dicionário. Como ele era um homem muito erudito, resolveu ter aulas e se tornou fluente na língua. E essa habilidade em ler e escrever o hebraico com perfeição surpreendia os seus convidados judeus. Na ocasião, ele fez uma recepção a judeus da Alsácia e recebeu-os falando em hebraico. E ficou muito zangado porque eles não falavam nada de hebraico. Então ele disse: que judeus são vocês que não sabem a língua do seu povo? Essa história contada por Sônia Salles e muitas outras estão nesse livro escrito por ela, Dom Pedro II e seus amigos judeus. Lá você vai encontrar relatos e trechos de algumas cartas que ele escrevia para judeus do mundo todo e algumas imagens da época. Nessa foto, por exemplo, está o último professor de hebraico do imperador, o Dr. Christian Seibold, que acabou se tornando um amigo pessoal. Com o conhecimento do hebraico, Dom Pedro II passou a conhecer mais o judaísmo e acabou fazendo uma viagem à Terra Santa. E em todo lugar que ele ia, ele procurava entrar nas sinagogas e ficava quietinho num canto, como se fosse uma figura simples. E todos se deslumbravam quando ele começava a falar em hebraico perfeitamente e era o imperador do Brasil. Ele também fazia traduções, fez versões de Camões para o hebraico e traduziu parte do Velho Testamento para o latim. Na época do Império, por conta da Inquisição, era proibido cultos não católicos no Brasil. Mesmo assim, eram realizadas secretamente cerimônias judaicas nessa época. A abertura religiosa começou no governo de Dom Pedro I e mais tarde o seu filho, Dom Pedro II, oficializou o direito de praticar a fé. No dia 28 de janeiro de 1873 foi publicado um decreto reconhecendo oficialmente a existência da entidade União Israelita do Brasil, que originou mais tarde a sinagoga Shel Gemilut Hassadim, hoje localizada em Botafogo. Quando faleceu, o imperador recebeu várias homenagens, uma delas de um rabino francês. Conhecedor a fundo do hebraico, era certamente mais fluente nesta língua que muitos filhos de Israel.
Ele não somente amava nossa língua, mas nos amava, elogiava as virtudes de nosso povo e indignava-se com o antissemitismo. Se Dom Pedro II vivesse nos dias de hoje, ele certamente seria um grande defensor do povo judeu. Bom dia, nação brasileira. Estamos ao vivo e a cores na inauguração da estátua de Dom Pedro I. Estamos aqui com a nossa bandeira imperial. Inauguração aqui da estátua de Dom Pedro I. E temos a Casa do Bispo. Estátua. Cadê sua foto? Com certeza. Olha o Demarco aqui, ó. Deixa eu dar um abraço no Demarco. Vai, 2022, independência do Brasil, 200 anos. Maravilha! Eles ficarão satisfeitos em saber que o Brasil não esqueceu essa data tão importante, tão significativa para a nossa história. Brasil, Princesa Isabel. Vem cá, cá entre nós, a estátua é muito feia. Vai ali, pega aí. Vai ali, pega aí, vamos passar por cima. Vamos fechar com a bandeira do Império. Eu preciso de um cara aqui, ó. Mas como é que eu vou atravessar? E a espada de Dom Pedro? Esse peixe ele ficando assim. 2022, 200 anos da independência. Cortaram a perna dele? Gosto da altura, né? Eu vi as botas. Grande da feira, né, cara? Grande da noite. Essa moda antiga. Não sei por quê. Porque não tinha nada demais a altura. Nos permita esticar essa bandeira. Vamos chegando perto da estátua. Vai lá, pega a foto lá. Vai, vem vindo. Pega aqui ali. Vem vindo. Pega ali. Aqui, ó, mãe. Eu fico morando por aqui, grande, aqui do lado lá, porque eu não pude, meu pai trabalhava por aqui. Meus amigos, 2022, 200 anos da independência do nosso país. Vamos reverenciar Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vamos reverenciar. Pega aí. Vai pra lá pra baixo. Vai, Alindo. Vai pra lá. Abre esse carregador. Eu vou botar minha frente. Pô, como? Quer o pente? Agora já. Sai, olha a foto. Deixa ele tirar pra nós. Vocês não estão de terno, né? Peraí. Vai sacanear o cara de novo? Eu já sacaneei bastante. Agora não sou eu mais, hein? Já não sou mais eu. Ali, tá segurando no meio.
Eu convido a cada um dos senhores fazer uma pesquisa na internet. Quem trouxe o telefone para o Brasil? Quem trouxe a energia elétrica para o Brasil? Foi a família imperial. Quem trouxe para o nosso Brasil a medicina foi Dom Pedro II. Eu peço, vejam na internet. 2022. É quebrado, ela vinha. Quebrou o pé lá, rapaz, esses dias. Tudo bem? Ótimo. Aquilo arrumou? Se tivesse essas cordas aqui. Bora. Vamos. É isso aí, pessoal. Inauguração lá no fundo. Dom Pedro I, o nosso libertador. E estamos aqui ao lado da Casa do Grito, no Ipiranga, com Mr. Roger, João Paulo Guedes e Dom Emanuel. É isso aí, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa, voltamos. Dá um beijinho. Vamos sair de trás das telinhas, gente. Nós precisamos do pessoal na rua. Venham aqui conosco fazer um movimento para trazer de volta a nossa tão amada e desejada esperança de renovação. Vamos para a rua, atrás da tela. A gente não muda nada, não constrói nada. Todos convocados a participar de todas as manifestações. Grandes palavras de João Paulo Guedes. Estamos transmitindo a Viva Cores, ou seja, vamos resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros. Vamos tomar café. Vamos tomar alguma coisa lá agora? Peraí. Vai, ajuda ele, hein? Espera um pouquinho ali. Opa, vamos encerrar por aqui, pessoal. Qualquer coisa, voltamos. Dando continuidade à programação desta sessão em homenagem ao Dia do Maçom, realizaremos a entrega das comendas da Ordem de Dom Pedro I. Comenda da Ordem de Dom Pedro I. É a mais alta condecoração maçônica para os membros da Ordem. Foi criada pelo Regimento de Recompensas, lei votada pela Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil. A Comenda da Ordem de Dom Pedro I tem esta denominação em homenagem ao nosso Grão-Mestre Geral e Imperador do Brasil. Quem vem lá? Fala, desgraçado! Ela é tão linda, é tão bela.